Vamos lá. Ok, 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 ok. Vamos lá então, né? Deixa eu começar de novo. Então, como a gente havia conversado, todas essas movimentações, esses grupos, que vai ser um princípio primordial para derrubar o imperador. E aí, tanto dentro da Rússia quanto na Alemanha. Esses pontos principais, os 14 pontos de Wilson, ele tem o papel principal de derrubar, de acabar com os problemas de guerra. Lembrando que a gente, logo depois da Primeira Guerra Mundial, vamos criar digamos assim, um grupo internacional de paz que não vai dar certo, obviamente, por causa da Segunda Guerra Mundial. E depois se cria uma ONU, propriamente dito, que até hoje, em tese, está dando certo. Então, o primeiro ponto, a abolição da diplomacia secreta para impedir que grupos ali possam fazer acordos por debaixo dos papéis, por debaixo dos panos, né? Liberdade dos mares, que deixa os oceanos um espaço livre para comercialização, eliminação das barreiras econômicas entre as nações, o que vai fazer com que as nações pudessem comercializar e economicamente livre, né? Redução do armamento nacionais, que é onde a gente parou um minuto atrás, que é um ponto extremamente sensível, que é principalmente porque quando você tem um controle, você não tem nenhuma potência melhor que a outra. Não é igual, por exemplo, acontece hoje em dia, que aí você tem umas brigas propriamente dito, né? Então facilita a vida dessas pessoas. Beleza? E continuando. Quinto ponto, redefinição da política colonialista, levando em consideração os interesses dos povos colonizados. Olha a importância disso. O Wilson, ele em nenhum momento colocou em xeque a colonização. Ele apenas falou: vamos colocar também interesses dos povos colonizados. É muito interessante isso, porque hoje, por exemplo, a China está fazendo isso. A China, ela é imperialista, só que diferentemente do imperialismo que a gente viu no século XIX e esse começo do século XX, a qual estava pouco se lixando o interesse dos colonizados, a China, ela tenta melhorar. Olha aí, eu acho que ela entrou. Vamos ver aqui. Voltei. Olha, reiniciou, foi? Eu desinstalei o aplicativo e instalei de novo. Deu a louca nele e parou de funcionar. Ah, normal. A gente está falando de Google. É, realmente. Então, olha, Valesca, você não perdeu nada, não. Eu falei da redução do armamento, que era um ponto importante para a paz, né? Uhum. E que o Wilson, presidente dos Estados Unidos, tentou definir. Eu estava falando da redefinição da política colonialista, levando em consideração os interesses dos povos colonizados. Beleza? Beleza. Ok. E eu só queria ressaltar uma coisa aqui. Isso não aconteceu em nenhum momento da colonização europeia. Só que isso hoje acontece na colonização chinesa. Os chineses de fato estão sendo imperialistas na atualidade, principalmente no continente africano, só que diferente dos colonizadores, os chineses, eles trazem também, de certo modo ali, uma troca de favores. Ele ajuda aquela população, obviamente mantendo eles necessitados da economia chinesa. Então, o que a gente está vendo? A China não é à toa, que a China é hoje uma das principais potências mundiais. É o que ela faz, por exemplo, com a gente. No caso, a gente, se eu não me engano, da última vez que eu estava dando uma olhada, cerca de mais de 15 estados brasileiros dependem da economia chinesa na atualidade, para vocês terem noção. São os principais compradores e tudo mais. E isso coloca a China como uma das principais investidores dentro do Brasil. E aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque isso é imperialismo. É um imperialismo diferente desse imperialismo liberal, desse imperialismo que a gente viu? Mas ainda assim tem todos os elementos do imperialismo. Inclusive, uma pessoa me perguntou lá no Instagram sobre isso. Eu vou responder lá, acho que terminando a sala, eu devo responder esse questionamento por lá. Beleza? Então vamos continuando. Retirada dos exércitos da ocupação da Rússia. Isso é muito interessante. Lembrando que a Rússia ela assinou um tratado, a qual ela abriu mão de centenas digamos assim, de território que ela tinha. Os bolcheviques preferiram abrir mão desses territórios, abriu mão desses territórios, e aí também deixou que a Alemanha pudesse ocupar algum desses territórios. Com o Tratado do Wilson,
tirava o exército, principalmente os alemães, desses territórios russos. 7. Restauração da independência da Bélgica. Lembrando que a Bélgica era um território do Império Austro-Húngaro, ok? Que lutava por independência. Então, a independência da Bélgica é muito importante. Lembrando que hoje a Bélgica é um dos países mais ricos da Europa. Restituição da Alsácia-Lorena à França. Essa Alsácia estava do território alemão e passa a se tornar território da França novamente. Reformulação de fronteiras italianas. No mapa que a gente viu há uns slides atrás, na aula passada, vocês devem ter notado que no norte da Itália tinha um território que estava ali vazio, que ele não estava inserido em nenhum ponto da guerra, até porque esse território fazia parte do que a gente chama da região dos Balcãs, é uma parte já nos limites da região dos Balcãs. Com o formulário de paz, eles dariam novamente esse território para os italianos, o que fez, inclusive, os italianos passar para o lado passar para o lado da Entente logo depois ali quase no final da guerra. 10. Reconhecimento do direito à autonomia dos povos da Áustria-Hungria. Então, a Áustria-Hungria, lembrando que Áustria e Hungria hoje são países diferentes, então eles davam uma maior autonomia para eles, já que o Império Austro-Húngaro vai se desfazer totalmente e vai deixar de existir. Aqui é o presidente Wilson, que é o 28º presidente, beleza? E por causa desse, para vocês terem noção, por causa desse tratado, ele ganhou o Nobel da Paz, em 1919. Vamos só ver os últimos. 11. Restauração da Romênia, da Sérvia e de Montenegro, direito de acesso ao mar para a Sérvia, que eram também regiões do Império Austro-Húngaro, que estava lutando por independência e após isso eles vão ter uma maior autonomia. Reconhecimento do direito à autonomia do povo da Turquia e abertura permanente dos estreitos que ligam ao Mar Mediterrâneo e ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo. Lembrando que a Turquia era o Império Otomano, depois passa a ser a Turquia. E 13, independência da Polônia e direito ao acesso do mar. A Polônia, vocês não podem esquecer disso, porque a Polônia vão tirar da Alemanha e vão ser o principal rancor dos alemães, beleza? E 14, criação da Liga das Nações, Sociedade das Nações. Essa era o órgão que seria feito para que todos os países pudessem participar e evitar uma outra guerra, já que a Primeira Guerra Mundial matou muita gente. Tanto que a Liga das Nações é criada após a Primeira Guerra Mundial. Beleza? A Entente usou os 14 pontos em sua propaganda no final da guerra. Milhares de folhetos foram lançados sobre a Alemanha. Os 14 pontos, no entanto, não estavam sendo levados a sério nem pela Grã-Bretanha, nem pela França e outros aliados. No entanto, seu conteúdo teve peso considerável na rendição alemã, já que os Estados Unidos, olha a ideia, gente, vocês têm que observar, principalmente que eu adoro esses pontos, como a propaganda é importante dentro de uma guerra. A gente deu uma olhada, e tanto incentivando a população para a guerra, quanto colocando que a guerra era importante e tudo mais. E olha isso, os Estados Unidos pegou aviões, sobrevoou a boa parte da Alemanha, jogando esses panfletos dos 14 pontos, escrito em língua alemã para todos os alemães entenderem, e aí exigir uma rendição. Tanto que foi graças a esses 14 pontos que a Alemanha, de fato, obrigou o povo que leu esses pontos obrigou os governos alemães, principalmente o Kaiser, a se render. No entanto, a gente tem alguns problemas nisso, porque nem todo mundo vai aceitar. Se liga nessa chave. Para a amargura da democrata Wilson, o Congresso americano, dominado pelos republicanos, se recusa a assinar o Tratado das Ligas das Nações e não participa do Tratado das Ligas das Nações. Como que vocês conseguem enxergar essa charge? Olha aí, vamos lá. Essa é a Liga das Nações, a ponte da Liga das Nações, designado pelo presidente dos Estados Unidos. E aí você tem um tio Sam ali com uma parte importante que liga a ponte, separando a Bélgica da França, Inglaterra e a Itália. Como é que vocês interpretam essa charge? Alguém aí? Alguém? Tem como interpretar? Tem como interpretar essa charge?
Tem, meu povo? Professor, Ah, assim, não. Eu não tô conseguindo formular uma boa interpretação. Não vou falar, não. beleza. Gente, é basicamente o que os Estados Unidos faz hoje. Lembrando que o Wilson, ele era democrata. Democrata é o partido de esquerda dos Estados Unidos, beleza? E os republicanos é partido de direita dos Estados Unidos. Os republicanos impediram os Estados Unidos de participar da Liga das Nações. Os Estados Unidos, que era o mais importante país naquele contexto mundial. Da mesma forma de hoje. É tipo os Estados Unidos falar que não vai participar da ONU. Sacou? Se os Estados Unidos não participar da ONU, o que acontece? Você tem um dos principais articuladores, o país mais poderoso, como se não tivesse ali. Então, como é que eu vou fazer essa ponte para a paz sem o país mais poderoso? Por isso que Tio Sam está com seu bloco bem ali separado. Tem como atravessar essa ponte? Não tem. Então, o principal articulador da ponte das Ligas das Nações não participava das Ligas das Nações. Ou seja, não tinha a participação do país mais poderoso do mundo. Sem a participação desse, não existe ponte, não existe paz de fato. A gente está vendo exatamente isso hoje em dia. Os Estados Unidos tá tirando sua influência da ONU, da Organização das Nações, da OMS. A gente está vendo que os Estados Unidos estão isolando, se isolando cada vez mais, até mesmo para segurar seu poderio, né? O Trump já fez várias críticas à própria ONU, à própria OMS. A gente pode observar bastante isso hoje. Trump, ele é republicano. Ele não é democrata. Obama era democrata. O Trump, é republicano. Ok? Então, é uma coisa com a qual vocês podem observar como referência. Uma referência à Primeira Guerra Mundial no contexto atual. Vamos lá, então. A Alemanha tornou-se uma república sob risco de guerra civil. 2 dias depois, assinou o armistício. Então, da mesma forma que o Império Austro-Húngaro caiu, não era mais uma monarquia, não era mais um império, a Alemanha também vai perder um império, vai perder vários territórios. A rendição alemã e a assinatura do Tratado dos 14 Pontos para a Paz não selaram definitivamente as questões abertas para a guerra. Algumas potências ainda buscavam um tratamento mais rigoroso às nações derrotadas na guerra, principalmente na Alemanha. Então, mesmo a Alemanha sendo obrigada a se tornar uma república, mesmo a Alemanha abrindo mão de territórios, os países ganhadores, principalmente a França e a Inglaterra, queria digamos assim, uma pena exemplar para a Alemanha. E não aceitaram. Acharam que a Alemanha não estava humilhada suficientemente. Sacou? E é aí que entra uma coisa que é primordial para a gente entender esse momento entre guerras: o chamado Tratado de Versalhes. Não se esqueçam, por favor. O Tratado de Versalhes é extremamente importante para a gente entender esse momento entre guerras. Em 28 de junho de 1919, as nações vencedoras do conflito reuniram-se no Palácio de Versalhes, na França, para novas negociações de paz. O Tratado de Versalhes estabelecia que a Alemanha era obrigada, olha se liga, era obrigada a restituir a Alcácer-Lorena na França, ceder minas de carvão a Sarre à França por um prazo de 15 anos, ceder suas colônias submarinas e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. Olha aí como eles queriam literalmente humilhar a Alemanha. Não é só isso. Olha, se liga aí, a charge norte-americana satirizando a política externa dos seus aliados. Eles estariam lançando as sementes para uma nova guerra. Lá você tem o tio Sam no hemisfério, nesse caso, Western, ou hemisfério, no Ocidente, né? Não é no hemisfério Western, é no Ocidente. Que ele fala que os países, os outros países da Entente, estão semeando a nova guerra. E aí você tem a Inglaterra, a França, semeando bem ali, você pode semente para a futura guerra. Eles jogando na Mesopotâmia, na Pérsia e tudo mais. Tá vendo aí? A charge. Vamos lá, continuando. O Tratado de Versalhes ainda estabelecia a Alemanha era obrigada. Então, além de todas aquelas humilhações, cabia à Alemanha. Lembrando, eles poderiam cobrar do Império Austro-Húngaro? Não. Poderiam cobrar da Itália? Não, porque a Itália pulou de lugar. Então, só tinha a Alemanha a se cobrar. Restituição do território que era da França, ceder minas de carvão, ceder suas colônias submarinas a navios marcantes à Inglaterra,
França e Bélgica, pagaram aos vencedores, a título de indenização, a fabulosa e absurda quantia de 33 bilhões de dólares em um país arrasado por guerra, que perderam todas as suas colônias, que não tinham como se reerguer. Era possível pagar essa indenização? Não, pessoal, não tinha como. Então você tem o Lloyd George, o Vitório Emanuel Orlando, George Clement e o americano Woodrow Wilson nas negociações do Tratado de Versalhes. Lembrando que o Tratado de Versalhes vai ser assinado ele é feito em Versalhes, mas vai ser assinado dentro de um vagão, quase que escondido da Alemanha, pouco se lixando da Alemanha. Vai ser um tratado assinado pela Inglaterra e pela França. Beleza? Depois que os Estados Unidos também não vai se ver uma outra alternativa a não assinar o tratado também. O tratado então estabelecia a Alemanha reduzir o seu poderio bélico, ficando proibida de possuir uma força aérea, lembrando que o país que tinha força aérea nesse tempo era um país extremamente forte, fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil homens. Lembrando que um exército de 100 mil homens, nesse período, é um exército bastante grande. No entanto, isso era impedir com que a Alemanha criasse uma nova guerra. Então, o serviço militar obrigatório foi abolido na Alemanha. Então, só se aliava, só se alistava quem quisesse. Para os alemães, o Tratado de Versalhes apresentou tanto uma traição quanto a humilhação. Resultado, rancor e desejo de revanche. Então, quando esses países da Entente humilham a Alemanha, vai criar um desejo de bastante rancor dentre os alemães. E eles vão ser essenciais para a chegada de poderes como, por exemplo, Hitler dentro da Alemanha. A gente não pode, por exemplo, eu converso muito quando eu trato sobre isso, a galera fala, meu Deus, como que um cara com uma ideia de Hitler vai chegar no poder? Vocês já se perguntaram nisso? Como é que um cara das ideias de Hitler vai chegar no poder? Mas agora você pensa, uma Alemanha que estava completamente, tinha perdido a guerra, foi humilhada, não podia ter um exército, não podia ter uma força aérea, foi obrigada a dar seus territórios para outras nações. Ela foi literalmente humilhada. Aparece um cara que fala: olha, alemão, você é o melhor do mundo, você é a evolução do mundo, você é o país mais poderoso do mundo. Quem é alemão está no topo da evolução humana. Cara, as pessoas compraram esse discurso exatamente porque estavam sendo arrasadas, porque foram humilhados. Então a gente sempre pode observar isso em toda a faixa da sociedade, toda a sociedade. Quando você tem uma população completamente desacreditada e aparece alguém com tipo assim, com frases prontas, com ideias prontas, com, digamos assim, com coisas assim para incentivar a população a se sentir bem, é aí que nasce o que a gente chama de totalitarismo, ok? Tratado de San... E aí a gente tem outros tratados que são assinados durante esse período, mas de menor importância, que a gente vai ter o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que a Áustria se torna república, seu mapa é redesenhado, lembrando que a Áustria hoje é uma monarquia. Tratado de Sykes-Picot, que partilha o Oriente Médio entre a França e a Inglaterra. Novamente, a Primeira Guerra Mundial, mesmo sendo motivada pelo imperialismo, não vai pôr fim ao imperialismo. Oriente Médio entre 1916 vai ser confirmado em 1920 o Tratado de Neuilly, que a Bulgária tem seu mapa redesenhado. Tratado de Trianon regulariza as fronteiras da Hungria e os países da Europa Central. E Tratado de Sèvres, que desmembrando o Império Otomano. Então, o mapa da Europa vai ser modificado completamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Olha aqui esse mapa da Primeira Guerra Mundial, do começo da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo a diferença dos mapas? Alguns países apareceram, alguns países apareceram. Não tem mais Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro virou Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Áustria. A Romênia agora tem um território maior. A Bulgária tem um território menor. Nasce a Albânia, que antes não existia. A Iugoslávia. Países Baixos, que tem um território maior agora. A Alemanha ficou menor. Você tem ali, se observam principalmente a Polônia, que separa o território alemão. Tem lá em cima a Prússia e a Alemanha. Lembrando que a Prússia fazia parte do território alemão. Então a Alemanha era dividida
De um lado a Prússia, do outro lado a Alemanha. É um dos primeiros pontos que é o que o Hitler vai atacar na guerra, ok? A União Soviética ali, o Império Russo. Então, o Império Russo também vai perder um território absurdamente grande, que vai se tornar a Polônia. A Finlândia vai aparecer, vocês podem estar observando ali, ok? E a França vai perder um pouquinho de território para a Alemanha. Não, vai ganhar, aliás, né? Beleza. Saldo da guerra. Declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito. A Europa, depois da guerra, estava completamente arrasada e ela teve que se erguer. A ascensão dos Estados Unidos como que, a partir de então, com sua confiança das grandes potências, os Estados Unidos ele passa para um estado, um país secundário, para o país mais poderoso do mundo, belicamente e economicamente. Isso vai modificar completamente a estrutura de poder, a estrutura geopolítica do planeta, e intensificação dos problemas que redistribuíam para a Revolução Socialista Rússia. A Rússia vai começar a ter vários problemas internos, mas que vai começar a alastrar os pensamentos de socialismo e comunismo para o mundo. Então, a Rússia, que nesse momento ela vai nascer como União Soviética, nesse meio tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra, ela vai sair de um país agrário, feudal, e vai se tornar uma potência econômica. Lenin vai morrer e tudo mais, e Stalin sobe ao poder, transformando a Rússia em União Soviética, e essa União Soviética vai ser literalmente uma potência bélica e econômica. 11 milhões de mortos na guerra, desde 8 milhões desses 8 milhões eram combatentes, então 8, 9, 10, 11, 3 milhões eram civis. Então a maioria na Primeira Guerra Mundial, que eu já falei para vocês, eram militares. Pouca gente, pouco civil foi morto, principalmente por causa da guerra de trincheira, que morre mais gente. Fim do Império Russo, Austro-Húngaro, Alemão e Otomano. Então a Primeira Guerra Mundial também é conhecido como o fim dos impérios, ok? Os impérios eles realmente vão cair porque não vão conseguir se sustentar. Aquela parada, a Belle Époque vai matar as grandes famílias, as famílias ricas, e a Primeira Guerra Mundial vai matar os grandes impérios. Surgimentos, então, de novos estados na Europa e ali entre o Oriente Médio, que é o desmembramento do Império Austro-Húngaro em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, nome oficial da Grande Sérvia, criado em 1931. Do desmembramento do Império Russo, vai criar a União Soviética, Finlândia, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Crise econômica generalizada com o espacial gravidade da União Soviética, Itália e Alemanha. Então, a gravidade que a União Soviética vai passar durante esse período vai criar uma instabilidade bastante grande. A Itália também vai passar por um período de fome, de grande escassez, o que vai dar a base para o surgimento do fascismo de Mussolini, e a crise econômica da Alemanha, que também vai passar por um grande período de problemas econômicos e tudo mais, vai criar a base para a criação do nazismo dentro da Alemanha. Gente, tem uma coisa, né? A gente vai ver quando falar sobre a crise de 29. Tem uma coisa que era muito comum que as pessoas. O que a gente está vendo dentro da Venezuela hoje, vocês já viram notícia? O que a galera está fazendo na Venezuela com o dinheiro? Eles fazem artesanato, porque o dinheiro não vale mais nada. Eles têm que. Você vai comprar uma coisa, você leva em grande quantidade o dinheiro. A mesma coisa estava acontecendo na Alemanha durante esse período. Então, o dinheiro literalmente não estava valendo nada. Esse aqui é o monumento da Batalha de Marne, que garantiu a ofensiva final de Entente, que é uma das batalhas mais importantes, principalmente a segunda Batalha de Marne, para entender um pouquinho dessa vitória da Entente. Ok? Vamos lá. Saldo da guerra. Enfraquecimento das democracias liberais, a derrubada de várias monarquias. Essas democracias liberais de economias liberais, que é um liberalismo, como a gente já viu, é uma ideologia capitalista, vão começar a se enfraquecer. Surgimento de regimes totalitários de esquerda, comunista, e de direita, fascismo. Aquela coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal. Sistemas totalitários, ditadura, não é coisa só de direita, é coisa de esquerda e direita, né? São de dois lados. Dentro da esquerda a gente tem o comunismo e da direita a gente tem o fascismo. Criação de sociedade das nações, das ligas das nações, que é uma das coisas mais importantes, que vai tentar colocar em prática as 14 pontos do Wilson,
existência de minorias étnicas, como essas minorias de dentro da Europa que vão começar a causar uns certos problemas, principalmente separatistas de alguns países da Europa Central e Oriental, criando focos de tensões dentro da Europa, que vai trazer também uma das ideias de briga para tentar criar uma nova guerra. Beleza? Vamos voltando o tempo bem aqui, que agora a gente vai ver sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Olha aqui um documento histórico. E entramos na guerra. Um submarino alemão torpeou Macau e levou como refém o seu comandante. Este novo crime feroz à pirataria Bush arrasta-nos à beligerância. O Congresso votará hoje, o senhor presidente da República sancionará o decreto reconhecendo o estado de guerra do Brasil com o Império Alemão. O português está diferente? O que vocês acharam? Alguém? Estão aí? Alguém? Meu Deus, gente! Conversa comigo! Oi, Pro. Meu Deus, eu tô falando, gente, eu tô sozinho nesse mundo. É vergonha. Olha aí, ó, nesse jornal, o mais importante, né, para observar esse jornal, é como que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Nesse caso, a Alemanha atacou navios brasileiros, beleza? Torpedeou, né, Macau, que era um importante navio brasileiro, obrigando o Brasil a entrar na guerra. Lembrando que somos o único país da América Latina a entrar na guerra, ok? Pontos principais. O presidente Venceslau Braz declarava guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. Venceslau Braz é um nome bastante desconhecido porque faz parte desse período de Primeira República, a República do Café com Leite. Venceslau Braz era um presidente do Rio de São Paulo. Lembrando que a República do Café com Leite, que a gente vai ver daqui a um tempo, é aquela república onde fica revezando entre um presidente de São Paulo e um presidente de Minas Gerais. Um presidente de São Paulo, um presidente de Minas Gerais. Venceslau Braz era um presidente de São Paulo que vai governar o Brasil, que vai ser presidente do Brasil entre 1914 a 1918. Ou seja, durante todo esse tempo, durante toda a guerra, ele será o presidente. A participação militar do Brasil no solo europeu foi bastante pequena e, assim, quase que, desculpe a palavra, quase que insignificante, propriamente dito. Resumindo-se algumas ações de pilotos da Força Aérea, lembrando, Força Aérea, participação quase que era pilotos, porque o Brasil, os aviões brasileiros eram bastante rudimentares e não tinha a potência dos aviões norte-americanos. Então a gente vai participar com pilotos. Na época, a Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia aviação do Exército da Marinha. Treinados na Europa com apoio médico, além de fornecimento de alimentos e matérias-primas, principalmente. Opa, estão me vendo? Difícil, né, gente? Desculpe aí, meu povo. Deixa eu dar uma pausa aqui.